Loiane, muito obrigada pela tua presença. Loiane veio de São Paulo, fica aí até amanhã, né? Loiane vai nos contar um pouquinho. Ela tem mais de 10 anos de experiência em TI, trabalha como analista de sistemas e desenvolvedora no Citibank. Já palestrou em vários eventos no Brasil, ministrou curso nos Estados Unidos, é autora de vários livros, todos lançados mundialmente em inglês e com tradução de alguns livros para o chinês e coreano. Então, fica com vocês a primeira palestra do dia, Loiane. Oi, pessoal, bom dia. Então, para iniciar, né, esse sábado aí com bastante conteúdo aqui para a gente no evento, iniciar falando sobre PWAs, as Progressive Web Apps, né, que é o novo assunto aí do momento que está todo mundo, né, falando. Então, já fez a introdução, mas eu sou Loiane, né, para quem não viu ainda. Tem links aí do blog, rede social, Twitter também. Quem for tirar fotinho, por favor, palestrante gosta de fotinho, botar no Twitter, tagueia lá também, por favor. Obrigada. Né? E, recentemente, também me tornei uma GDE, uma Google Developer Expert, também em tecnologias web, e Microsoft MVP também na parte de open source e web. E tem também livros, como já falaram também, então em português, caso alguém se interesse depois. Então, momento jabá, e vamos agora falar para a palestra, né? Parte da palestra. Bem, quando a gente fala sobre PWAs, né, as pessoas às vezes gostam de dar um enfoque muito na parte do desenvolvimento móvel, né, para a parte de PWA. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente sobre o PWA, e eu vejo o PWA como uma evolução da web. Então, para o pessoal aí, né, então, o pessoal está com cara de novinho aqui, mas para o pessoal que é um pouquinho mais das antigas, assim, mas também nem tão antigo assim, lá em 2003, 2004, quando a Ajax era o assunto do momento, né, a Ajax era desenvolvedor hipster que trabalhava com a Ajax, né? Aí veio o Gmail, aquela telinha de load, sem precisar trocar, né, que era a Web 2.0. E tempos atrás, teve o design responsivo, né, teve aí a popularização de vários frameworks CSS, bibliotecas CSS, e agora nós temos um novo passo da evolução, que são as PWAs. Então, imagine PWA mais como essa evolução mesmo dessa parte da web. A web está evoluindo e a gente está conseguindo fazer cada vez mais coisas que antes a gente não conseguia fazer. Né? Então, é mais uma coisinha para a gente aprender, para a gente se atualizar, e, quem sabe, daqui uns 10, 15 anos de novo, esse PWA vai estar bem no meio aí, de novo, desses pontinhos da evolução, que mais coisas irão surgir. Né? Então, o que é realmente PWA? Só aqui, para fazer uma estatística, quem aqui já fez PWA? Quem trabalha com PWA? Tem. Legal, pessoal. Quem nunca ouviu falar sobre PWA? Não precisa ter vergonha, todo mundo aqui aprende. Legal. Então, vamos falar, então, o que é PWA. Se a gente for olhar na Wikipedia, né, fonte aí de onde a gente vai aprender as coisas, geralmente, fonte de TCC, né, galera, tudo da Wikipedia. Então, segundo a Wikipedia, PWA é uma metodologia de desenvolvimento de software. Como eu falei, é um pontinho novo ali na evolução da web. E pode ser visto também como uma evolução entre as páginas web, sites normais, e aplicativos móveis. De novo, eu vou dar mais um enfoque nessa parte de evolução, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre o desenvolvimento móvel, porque não tem como também a gente fugir do assunto. Né? A PWA, Progressive Web Apps, né? Então, são aplicações web progressivas, e dessas 3 palavrinhas, tem 2 que eu acho que são as palavras-chave assim, mais fortes. A primeira delas é web, e a segunda é a progressivo. O app é apenas ali o site que a gente vai trabalhar, o aplicativo, enfim, né, dependendo aí do que for o requerimento, o requisito do cliente. E, é claro, né, gente, tudo tem aquela parte de teoria, tudo, né, a gente tem que fazer aquela listinha para ver o que realmente é uma PWA. E, segundo a Google, ela tem 10 características. A primeira característica dela é progressiva. Então, o que realmente significa isso ser progressivo? Digamos aquele usuário que ainda está utilizando, por exemplo, Internet Explorer 8.
ele vai abrir o seu site, e o seu site vai funcionar no Internet Explorer 8. Né? Digamos agora que você está utilizando o Chrome. E aí depende, se você pega, por exemplo, né, o Chrome está disponível tanto na parte desktop quanto também lá no Android, você pega aqueles aparelhos bem mais simples, bem mais em conta, e você tem versões do Chrome bem antigas naqueles aparelhos. Então, se o usuário for abrir ali o seu site, né, a sua aplicação, vai funcionar naquele Chrome mais antigo também. Porém, se você pega um usuário que está utilizando a última versão do Chrome instalada no desktop ou a última versão do Chrome instalada no celular, por exemplo, esse usuário vai continuar utilizando a sua aplicação, porém, ele vai ter mais funcionalidades disponíveis para ele. Né? Então, é isso que a gente quer dizer com progressivo. Está disponível para todo mundo, porém, as pessoas que têm versões mais novas dos browsers, né, com a evolução das funcionalidades da web, vão ter disponíveis aí coisas, né, funcionalidades a mais para poder utilizar. O descobrível é que é indexado pelas ferramentas de busca. Então, no lugar, por exemplo, de você ter que ficar buscando numa loja de aplicativos, é só você procurar no Google. E você, né, vai ter ali a sua aplicação sendo mostrada nas ferramentas de busca. O linkável é justamente isso também, porque você vai ter um link disponível para o usuário e você também consegue fazer o de fácil acesso. O responsivo né, a gente já passou um pouquinho na parte de responsível, mas está disponível tanto para você acessar via desktop, quanto um tablet, quanto smartphone, e a telinha ali vai se adaptando né, ao canvas que tem ali disponível. O app-like se você está utilizando essa aplicação de um smartphone ou de um tablet, ela não vai ser apenas um site ali que está um pouquinho menor. Ela vai ter uma experiência, vai oferecer uma experiência de usuário que seja realmente parecida como se fosse um aplicativo. E se você abrir, por exemplo, esse site de novo no seu desktop, você vai ter ali aquela experiência mais parecida com o desktop. O sempre atualizado é que você não precisa baixar nenhuma atualização, você abre um site, você sempre vai estar vendo ali a versão mais nova daquele site. Né? Então, não tem toda a questão de você ficar baixando a atualização. O instalável é que, caso você queira, você pode também salvar na sua home, na sua página inicial do seu celular. E, para quem usa, por exemplo, o Chrome tem aqueles aplicativos que você abre ali, quando o pessoal que instala o Google Docs, o Postman, que fica naquela páginazinha especial, você também consegue colocar PWAs ali naquela página e você tem ali uma espécie de um atalho, né? Não como se fosse um favorito, mas realmente como se fosse uma aplicação. E o engajável é que você pode interagir com o usuário. Né? Ultimamente, o que a gente vê mais você entra em qualquer site e vê aquela pop-upzinha. Deseja receber notificações? Eu, particularmente, odeio aquilo. Mas, né, dependendo do que você precisa fazer no seu site, você consegue interagir também com o usuário. É independente de conexão. E é isso que eu acho mais legal nas PWAs. É que você tem ali a internet offline. Então, isso é muito legal. Tem até um caso que eu vi no Twitter, que o rapaz estava com uma PWA no avião e o passageiro do lado dele falou: mas como é que você tem acesso à internet se aqui no avião não tem internet? Aí o cara até zoou e falou: eu trabalho na internet, eu sempre tenho acesso à internet. Né? Mas deu uma zoada no cara, enfim. Mas a questão é que você tem acesso, né, às aplicações também offline, seja no seu browser desktop, ou seja também ali no seu celular. E também é seguro. Né? Uma questão é que a gente serve também as PWAs ali utilizando o HTTPS. E as APIs que a gente tem disponível para poder utilizar são as APIs que a gente já está acostumado a trabalhar, né, com a parte de web. Mas a que mais brilha aqui nesse caso é o Service Worker, porque é ele que vai dar os poderes especiais para a gente poder ter toda essa parte offline, que aí, né, que é a funcionalidade que brilha nas PWAs. Então, você pode também cachear todos os seus dados. Né? Você utiliza já o Fetch API também, que é bem mais novinho. Notificações, que você pode utilizar também. Fazer notificações push também. Utilizar o Local Storage do browser, mas, nesse caso, né, a gente usa um negócio um pouquinho mais moderno, né, que é o IndexedDB. É desaconselhável utilizar o WebSQL lá.
que vem, né, o IndexedDB, ele é a versão mais nova, o WebSQL ele foi já depreciado, já tem bastante tempo, acho que desde 2013, então é sempre bom evitar, né, sempre dar preferência para o IndexedDB, e Promises aí, que, né, acredito que vocês já estejam aí um pouco mais acostumados a utilizar. Então, basicamente, é isso que é a teoria toda de PWA. Legal, Loiane, teoria, bullet points ali no slide, muito legal, mas o que realmente significa, né, ter todos esses bullet points no slide? Como é que realmente eu posso fazer uma PWA? Será que eu consigo transformar a minha aplicação que eu tenho hoje lá na empresa ou até o meu blog pessoal numa PWA? Será que PWA é para a web em si como um todo? Ou será que apenas se eu tiver em mente desenvolver aplicativos móveis, né? Então, como é que funciona isso? Então, tentando aí ser bem agnóstica em relação a frameworks, não vou falar de frameworks aqui, só um pouquinho mais para o final, como é que a gente poderia desenvolver uma PWA hoje utilizando o que a gente quiser, né? Qualquer framework, ou então até mesmo JavaScript puro, né? São 3 tópicos principais que a gente tem que se preocupar. Se você quiser, por exemplo, falar, eu quero transformar o meu site, o meu produto numa PWA, você não precisa fazer os 3 de uma vez, você pode ir fazendo aos poucos, não tem problema nenhum, né? Até porque, dependendo do que você tiver como produto, vai dar um pouquinho mais de trabalho para fazer, mas é só ir, né, passo a passo, que a gente chega lá. A primeira delas é o manifesto, é um arquivo de manifesto. E o que realmente significa esse arquivo de manifesto? Se a gente for olhar, por exemplo, ali no screenshot, vocês vão ver que nessa parte aqui de baixo tem pedindo se eu quero instalar. Então, aqui, por exemplo, estava utilizando o Android, e no Android, se você acessa muitas vezes o mesmo site, mas com intervalo de 5 minutos, pelo menos, e esse site que você está tentando acessar for uma PWA, ele vai mostrar essa telinha se você quer instalar. Então, o manifesto ele vai dar esse poder para a gente, ele vai permitir que a gente, né, ofereça que a aplicação seja instalável para o usuário. Então, basicamente, você vai colocar um nome mais curto também, esse aqui é o nome do seu aplicativo, ícones para diferentes tipos de dispositivos que a gente tenha disponível e também resolução de tela, né, a URL, né, nesse caso, vou pegar o próprio index.html, a cor, que na verdade eu deixei aqui tudo branco mesmo, também background, também tudo branco. O display, que né, não vou ter splash, não vou ter splash screen nem nada. Quem quiser também pode instalar, não tem problema nenhum. E a orientação, né, se é deitadinho ou em pé. Um outro exemplo, e esse aqui, só para mostrar para vocês, é um blog, é normal, não tem nada de especial, não é aplicativo móvel nem nada, é um blog, né, nada de especial. Esse outro já é uma pequena aplicação, um estilo de Hello World, a mesma coisa para vocês verem que não muda muita coisa, só o nome, os ícones, né, a URL de início, orientação, display, o tema, enfim, você consegue configurar isso tudo. Aí, legal, depois que você cria esse arquivo, que se chama manifest.json, você vai apenas referenciar ele no seu index.html. Né? Super difícil. Cria um arquivo e está lá, vai ficar disponível. Né? Com isso, não, ainda não, esse é outro slide. Mas antes disso, como é que a gente faz? Vocês podem ver que para gerar isso tudo aqui, às vezes pode dar um pouquinho de... Você pode ficar em dúvida de como você vai gerar isso tudo, quais são as opções que você tem disponível, né? Mas também não precisa se desesperar. Existem já ferramentas prontas que vão fazer isso para a gente. Né? Então, é sempre legal já utilizar alguma coisa que vai cortar um pouco do nosso trabalho. Existem vários sites na internet, um dos mais famosos que tem é esse link que está aí para vocês. E você simplesmente faz o upload lá do seu PNG, do seu SVG. O SVG geralmente é um pouco melhor, né, para você tratar a parte de resoluções. E você consegue configurar tanto para o Chrome, quanto para o Safari, quanto para o Windows Phone, enfim, tem para, né, para todos os sistemas, né, todos os browsers. Você configura também o seu background color, dá para você testar também. Aqui no meio, por exemplo, ele vai mostrar para você já um preview. E, com isso, ele já te dá um zip, você baixa, unzipa, põe lá no seu projeto, e ele te dá até o código para você colocar no seu index.html. Né?
upload, gerou, baixou, está tudo pronto. Bem legal. E você nem precisa criar as coisas na mão. É só ali no site, dar a configurada e está tudo pronto. E quando você abrir a parte de aplicação no browser, for no Manifest, você consegue verificar também para ver se está tudo ok. Vai ver os ícones que vão ser gerados, tudo ali pronto para a gente. E dá também até para testar. Então, essa é a primeira parte, geralmente a parte mais simples. Mostrei para vocês, ferramenta, tudo pronto para a gente poder utilizar. A segunda é o App Shell. Isso é uma parte muito importante da PWA, que vai permitir que a gente acesse o nosso site offline, pelo menos o primeiro passo dele. Então, por exemplo, você está sem internet, você tenta acessar o Facebook não é uma PWA, e você vai ver aí bonitinho o dinossauro aí do offline. Legal, não consigo acessar a internet offline. Normal, né? Mas isso está mudando. Então, o que seria esse App Shell? O App Shell é, caso você acesse a sua aplicação offline, você precisa, pelo menos, mostrar alguma coisa para o usuário, não deixar que o usuário veja aquele dinossaurozinho. Então, pelo menos, uma casca da sua aplicação vai estar disponível ali para ele. E, geralmente, são os arquivos estáticos que a gente tem disponível, né? HTML, CSS, JavaScript. Então, quando a gente desenvolve, a gente vai ter toda essa parte estática, e, se a gente tiver conexão, a gente pode mostrar um conteúdo dinâmico, seja lá o que foi esse conteúdo dinâmico. Então, a gente separa o estático do dinâmico e a gente consegue cachear essa parte estática para que, se o usuário estiver offline, ele consiga acessar. E aí o dinâmico não vai, você pode escolher se você quer mostrar a parte dinâmica ou não. Então, como eu falei, HTML puro. Nesse caso, depois eu deixo o código-fonte para vocês, eu deixei dentro dessa div aqui para poder mostrar o conteúdo dinâmico. O resto é tudo conteúdo estático, que depois vai ser cacheados. Para o cachear, a gente vê o próximo passo, mas, então, só para vocês verem, a gente consegue só colocar o CSS, JavaScript e HTML que a gente quer cachear. E o terceiro, último passo, que, como eu falei, é a estrela do PWA, que é o Service Worker. O Service Worker, na verdade, ele funciona como se fosse um proxy no lado do cliente. Então, toda requisição que você fizer, ele vai interceptar aquela requisição e você vai ter algumas estratégias do que você pode fazer com aquela requisição. Então, primeiro passo do Service Worker, essa geralmente é a parte um pouquinho mais chata de você trabalhar com PWA, que tem muitas coisinhas para você ver, mas, basicamente, como é que funciona? Primeiro, você vai verificar se o seu navegador tem suporte a Service Worker. Por enquanto, apenas o Chrome que está com suporte. O Edge está trabalhando, eles estão bem avançados já no estágio do Service Worker. E a Apple começou esse ano a trabalhar também lá no Safari com Service Worker. Então, ano que vem, já deve ter alguma coisinha mais concreta para a gente, mais suportes a browsers. Mas, por enquanto, somente o Chrome que tem suporte. Então, para não dar aquele erro, e depois a aplicação nada mais funcionar, você só faz um ifzinho ali, que ninguém vai morrer por causa de um if. Um if, se o Service Worker existe. Se tiver, então, você registra o seu arquivo. Geralmente, a gente chama ele de sw.js mesmo, que é o mais simples. Registra, registrou, aí você consegue executar alguma lógica. Tem lógica também para você fazer update, ele tem todo um ciclo de vida também. Então, quando o Service Worker for instalado, quando o Service Worker for ativado, quando o Service Worker for fazer um fetch também, quando você for fazer algum request, enfim, tem todo o ciclo de vida. Tem o link ali também para quem depois quiser dar uma olhadinha completa. Geralmente, esses são os mais utilizados. E aí, para você verificar também se o Service Worker está funcionando, você vai lá na aba de aplicação e você clica aqui no Service Worker e tem tudo aqui direitinho. Você consegue ver se está offline, você consegue também forçar o update, enfim, tem várias coisas que você consegue fazer também. E aí vem a parte de cachear, já que você quer que a sua aplicação também esteja disponível offline, pelo menos a casca da aplicação, se o conteúdo não for possível ter ele offline também. Então, você vai dar um nome para o seu cache, pode dar o nome que você quiser. Você coloca aqui o que você quer cachear, todos os seus arquivos estáticos. Se você tiver imagem, coloca as imagens também, mas vamos minimizar, pessoal, porque também, facilitar, coitado do usuário. E você também consegue, tem os eventos que você consegue escutar
na parte do Service Worker também. Nesse caso, quando a gente está instalando o Service Worker, você vai apenas abrir o cache, você vai cachear ali os seus dados, os seus arquivos estáticos. E caso os arquivos já estejam cacheados, não tem, né, necessidade da gente cachear de novo. E com isso, se você for aqui no Cache Storage, você vai conseguir ver todos os arquivos que estão cacheados ali para aquele site. Então, dá para vocês verificarem tudinho ali. E o terceiro, que é a parte do proxy mesmo, de todas as requisições, que é onde entram, né, as estratégias de como você quer tratar as requisições da sua aplicação. E você tem duas opções, né? E aí vai depender muito da sua aplicação, com qual frequência você vai atualizar aqueles arquivos. Então, se você tem várias imagens, por exemplo, você sempre pode verificar se as imagens já estão disponíveis ali no cache. Se estiver disponível no cache, não tem necessidade de fazer um request para poder pegar aquelas imagens, né? Já carrega do request. Ou então, caso você sempre queira pegar a imagem sempre ali fresquinha lá do seu servidor, você também pode sempre ali, tenta pegar do servidor primeiro, se der algum pau, se tiver offline, aí não consigo fazer a requisição, aí sim eu vou buscar essa informação no cache. Então, você pode fazer um offline first ou um online first também, dependendo do que você quiser. E aí, o que vai mudar, né, é a ordem do que você quer fazer primeiro. Primeiro eu pego do offline, depois tento o online, ou primeiro eu pego do online e depois eu tento o cache. Ou então eu faço os dois juntos. Toda vez que eu for, né, tentar fazer um request, eu sempre vou lá, pego o request e já deixo cacheado ali também, só por via das dúvidas, como se fosse uma espécie ali de backup. Ufa, bastante coisa, né? Como eu falei, essa é a parte mais chatinha. E quando você, pelo menos as primeiras vezes que você vai trabalhar com Service Worker, dá um monte de coisa, dá errado, não funciona, e você fica frustrado, como é que... Mas eu fiz certinho, eu segui aquele tutorial da internet, está tudo certinho lá, o meu código está igualzinho, e não funciona. Realmente dá um pouquinho de trabalho, porém, a gente não precisa se preocupar. Por quê? Porque também já existe ferramenta que faz tudo isso para a gente, sem a gente precisar ficar fazendo na mão. É legal, eu recomendo que vocês tentem fazer na mão, a primeira vez que vocês forem brincar ali com PWA, para ver realmente, para entender realmente como funciona, mas depois que vocês já pegarem ideia, entender realmente, né, entender ali dos Paranauê, já tenta usar a ferramenta para economizar tempo também. E, né, a gente consegue trocar todos esses passos manualmente por uma ferramentazinha muito legal, que é o tal do Workbox, né? O Workbox está disponível também, vocês podem, quem trabalha com Gulp, quem trabalha com NPM, né, algum framework que você aí já faz todo o setup via NPM, ou com Webpack também, tem suporte tudo, tem exemplos também, e é bem simples. No caso do Webpack, esse exemplo que eu mostrei para vocês do Hello World, eu usei o Webpack somente para, né, para poder juntar todos os arquivos e fazer um app.js. Eu venho aqui e falo todos os arquivos que eu quero cachear, então eu peguei basicamente tudo que foi estático e coloco ali, e eu falo que eu vou colocar na minha pastinha de dist e vou chamar de sw.js, que é aquele arquivo que foi referenciado lá na hora de registrar o Service Worker. E caso você queira, né, esse plugin também te dá todas as opções de você tentar escolher as estratégias, né? Então, você pode pegar a rota da sua API, né, o prefixo ali da sua API, e vai falar, esse eu quero que seja, né, online primeiro ou offline primeiro. Então, dá para você escolher também aí e customizar de acordo com as suas necessidades. A questão de você ter a aplicação funcionando totalmente offline, inclusive a parte dos dados dinâmicos, aí é com você. Aí também não tem muito milagre, né, gente? Aí a gente precisa colocar a mão na massa. E, geralmente, o pessoal utiliza lá o IndexDB mesmo. Tem uma bibliotecazinha, deixa eu ver se eu pego ela aqui. Cadê? Que é esse Local Forage. Se eu não me engano, ele é da Mozilla, ou pelo menos era mantido pela Mozilla há um tempo atrás. O que ele faz, geralmente, é tentar utilizar o IndexDB, se tiver suporte no browser, senão ele vai dando fallback. Aí ele vai tentar usar o WebSQL, vai utilizar até o Local Storage ali, né? Mas também tem as ferramentas prontas para a gente. Então, basicamente, o que a gente pode fazer é pegar, ir lá no request,
pega os dados e já cacheia também aqui no IndexDB. E se tiver offline, não der certo, né, se o seu request falhar, aí você tenta pegar aqueles dados lá do IndexDB e para o usuário fica tudo transparente. O usuário vai utilizar a aplicação ali, né, como se não tivesse a diferença do online e offline. E, é claro, tem também as estratégias de o usuário está offline, consegue utilizar a aplicação, assim que o usuário ficar online, você consegue fazer a sincronização também, né? Tem essa opção, tudo depende de como você vai ali desenvolver a sua aplicação. Então, aqui, como vocês podem ver, a conexão está ok, então eu consigo cachear e colocar tudo aqui no IndexDB. E, se eu for offline, eu ainda vou conseguir ver as informações, só que, nesse caso, vai pegar tudo que está disponível ali do IndexDB. Então, só para mostrar para vocês, essa aqui é a ferramenta. Aqui vocês podem ver que eu não estou com acesso à internet, está fora. Aqui eu vou dar um, mágica, estou offline, né? Internet offline, olha que legal. Então, aqui não tem conexão, consigo mostrar os resultados. E como aqui eu já tinha feito, né, tinha carregado mais dados ainda, eu consigo ir carregando os dados até onde ele me permitir. Depois disso, aqui ele já não vai deixar. E se eu tentar abrir aqui a ferramenta de desenvolvedor, vocês vão ver que vai ter um erro aqui no console, porque tentou acessar e não deu. Então, vai dando aqui, né, a conexão, não está dando, mas, mesmo assim, eu consigo ver os dados aqui do, né, normal. E tudo está aqui dentro do meu application. Tem a parte do manifesto que eu falei para vocês, tem a parte do service worker também. Não tem aqui local storage, né? Não tem também session storage, está tudo vazio. Tem a parte do IndexDB aqui, que aqui eu tenho a base de dados, e aqui tem as tabelinhas bonitinhas, né? Tem os objetos aqui, que é os objetos dos usuários, e tem a parte aqui também do Workbox, que fez o cache, né? Isso aqui tudo que foi cacheado, que foram os ícones. E aqui embaixo tem o cache da aplicação, que são os PNGs, o JS, JSON, o Manifest JSON, tudo aqui. Então, está tudo aqui no browser funcionando offline. E eu consigo aqui também, por exemplo, clicar aqui no usuário, né, e o site também é responsivo. Se eu for aqui, já tem essa carinha mais ou menos aí de mais para a parte do mobile. Enfim, funciona dos dois, é uma aplicação normal, poderia ser qualquer produto. Bem, e, para terminar, né, como é que a gente realmente verifica se a nossa aplicação é realmente uma PWA ou não? Também tem ferramenta disponível para isso, né, afinal, o desenvolvedor adora criar ferramenta, que é o Lighthouse, né, que é um plugin que tem aí para o Chrome, que vocês podem instalar, e você consegue também fazer aí a auditoria da sua aplicação. Então, o ideal é que, pelo menos, a parte de Progressive Web App ele dê um score legal, né? HTTPS, é instalável, ele vai testar se o seu Manifest JSON consegue instalar, vai tentar fazer o teste offline, se pelo menos o App Shell é renderizado na tela, né? Não precisa ter os dados. Enfim, faz várias verificações ali da PWA. A parte de performance, aí, dependendo, pode dar um score legal, pode não dar um score legal, mas isso você consegue ir trabalhando com o tempo, tem tudo ali que vai falhar, e você consegue ver, carregar imagens por demanda ali na parte de scroll, você não precisa carregar tudo. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer para melhorar a performance ali da sua aplicação. E, de novo, como eu falei para vocês, não precisa ser realmente um aplicativo, é um blog normal. Nesse caso, só tem a parte offline para o Chrome no mobile, não funciona aqui desktop, por conta do Jekyll que está sendo utilizado. Enfim, mas dá também para você fazer, não precisa ser realmente um aplicativo em si. De novo, é aquela questão da evolução da web, e não realmente só pensar em aplicativo móvel, mas na internet, na web como um todo. E a questão de você já ter, né, o seu produto e você querer transformar ele numa PWA, e por que você gostaria de fazer isso, por exemplo, tem aquele site que acho que é o AliExpress, né, a galera adora para poder, você entra lá, é tipo um buraco negro, você fica lá umas 2 horas. E, né, eles conseguiram aumentar as vendas deles somente transformando em PWA, ou seja, o pessoal está lá,
estou no busão, estou no metrô, não tem nada para fazer, vou ali, entro no AliExpress, fico vendo, às vezes ponho um negocinho lá no meu carrinho, e aí, opa, estou com a internet. Ah, legal, gostei, vou comprar, né? Então, é uma forma também, eles conseguiram aumentar as vendas deles só com isso. Então, pode ser também que a gente consiga aí melhorar os nossos produtos. Esse é um caso muito bacana que foi postado lá no Twitter, que eles demoraram aí quase 6 meses para poder transformar o site deles numa PWA. Então, eles foram fazendo devagarzinho, né? Então, você não precisa sentar e fazer tudo de uma vez. Vai, cria o seu manifest.json no release, depois você testa. Ah, agora eu vou criar o Service Worker, legal, criei o Service Worker, você vai lá no Lighthouse e testa. Performance deu horrível, deu 40%. Vê quais são os pontos, lê como que dá para você melhorar aquilo lá, né? E aos pouquinhos você vai transformando. Primeira vez que eu trabalhei, que eu transformei o meu blog numa PWA, acho que deu uns 60% de performance. Nossa, Leandro, você trabalha com web, deu 60%, que vergonhoso. Pois é, gente, vai fazer o quê? Mas, enfim, aos pouquinhos eu fui lá naquele checklist e fui melhorando. Então, também é aprendizado para a gente, também né, aprender o que a gente pode melhorar. E, além disso, falando aqui de web, não esqueçam que tem notificações push, mas a web a gente já consegue fazer bastante coisa com ela hoje, né? Então, por exemplo, quem usa Google Hangouts, aquilo lá é totalmente web. Então, é uma API da web, é o WRTC, eu sempre esqueço o nome daquilo lá, mas é uma API totalmente web que você consegue utilizar ali o vídeo, né? Você consegue tirar foto hoje pelo seu browser, você consegue ver bateria, status da bateria, geolocalização, quando você entra lá no Google Maps, ele já pede para você se pode utilizar a sua localização. Então, tem bastante coisa que a gente já consegue fazer com a web hoje, né? Então, tire proveito aí também na hora de você desenvolver os seus projetos. E só para dizer, quem gosta de trabalhar também com frameworks modernos, a maioria deles hoje também já tem suporte a PWA. Então, geralmente, o que mais pesa é o Service Worker, mas né, React, Vue, Angular também, todos eles estão investindo nisso. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada aí pelo tempo de vocês. E links e referências, código-fonte também todos nos slides. Obrigada.